Há personagens na história que não são apenas homens. São espelhos de uma era, de um povo, de uma luta. Getúlio Dornelles Vargas foi isso tudo. Uma figura de carne, osso, aço e contradições. O homem que surgiu das entranhas do Brasil profundo e subiu ao topo do poder para governar com mãos firmes, às vezes acolhedoras, às vezes cruéis. A trajetória de Vargas é também a história do Brasil tentando se entender, tentando existir entre o atraso e o progresso, entre o autoritarismo e a democracia, entre a oligarquia e a esperança popular. Getúlio nasceu em 1882, em São Borja, no interior do Rio Grande do Sul, um estado forjado nas disputas de fronteira, nos farrapos da República, nos confrontos entre coronéis. Seu pai, Manuel do Nascimento Vargas, foi general e participou da Revolução Federalista. A política e a guerra estavam no sangue, e Getúlio cresceu entre celas e discursos, aprendendo cedo que o poder era um jogo duro. Formou-se em Direito e entrou na política como tantos outros de sua classe. Começou como promotor, virou deputado estadual, depois federal. Em 1926, tornou-se ministro da Fazenda do presidente Washington Luiz. E foi nessa função que mostrou sua capacidade técnica e sua habilidade para lidar com as elites e, ao mesmo tempo, com o povo. Mas o país em que ele emergia politicamente era um Brasil fragmentado, dominado pelas oligarquias de Minas e São Paulo, a chamada política do café com leite. Um sistema excludente, ruralista, atrasado. O povo? Uma massa invisível, sem direitos, sem voz, sem vez. Tudo mudou em 1930. Com o fracasso da sucessão presidencial articulada pelas elites e com a crise mundial de 1929 desestabilizando economias e certezas, Getúlio liderou uma aliança que viria a se tornar a Revolução de 1930. Os militares, as classes médias urbanas e os setores descontentes das oligarquias regionais se uniram para derrubar Washington Luiz e impedir a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Foi um golpe? Foi uma revolução? Foi as duas coisas. O que importa é que, dali em diante, Getúlio se tornaria o homem forte do Brasil, instalado provisoriamente no poder, assumiu com um discurso de renovação nacional. E ele renovaria do seu modo. Durante os anos 1930, Getúlio começou a desenhar seu projeto de país. Um projeto que combinava autoritarismo com modernização. Ele não era um democrata. Mas também não era um reacionário comum. Era um homem com uma visão clara. Para que o Brasil se tornasse uma nação moderna, era preciso quebrar as velhas estruturas. E isso incluía o poder das oligarquias, mas também o caos da liberdade sem controle. Foi nesse espírito que ele criou a justiça do trabalho, o salário mínimo, o voto secreto, o direito das mulheres ao voto ainda que restrito. Organizou os sindicatos, mas todos sob a tutela do Estado. Criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que controlava os meios de comunicação, censurava e também promovia a imagem de um pai dos pobres. Em meio a esse processo, o Brasil assistiu à intentona comunista de 1935, uma tentativa real de tomada do poder por parte da Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes. Não foi uma farsa, havia sim um plano comunista em andamento, com apoio direto da Internacional Comunista e financiamento soviético. Olga Benário, agente enviada pela Alemanha comunista, estava infiltrada no país e fazia parte da articulação. A revolta foi mal organizada, mal executada, mas serviu como estupim para algo maior. A intentona ofereceu a Getúlio o pretexto perfeito. Em 1937, com o apoio dos militares, divulgou-se um plano chamado Correio, um suposto documento comunista que previa a tomada violenta do país. O plano era falso, forjado por setores do exército. Mas cumpriu sua missão, causar medo. Em nome da estabilidade nacional, Getúlio fechou o Congresso, cancelou as eleições e instaurou o Estado Novo, uma ditadura com todas as letras. E foi nesse regime que Getúlio mostrou seu lado mais sombrio. Inspirado nos regimes autoritários da Europa, especialmente na Itália do Duce e do ditador da Alemanha, criou um Estado centralizador, repressivo e fortemente ideologizado. Não por ideologia fascista em si, mas por conveniência estratégica. Vargas não acreditava em ideais totalitários, acreditava no poder. E sabia que, para exercê-lo plenamente, precisava de controle total.
O Estado Novo foi o auge. A máquina estatal cresceu, a economia se industrializou, a classe trabalhadora passou a ser cooptada pelo Estado. Mas a repressão foi intensa. Intelectuais foram presos, jornalistas calados, opositores torturados. E Olga Benário, entregue à Gestapo nazista que contamos em um vídeo do canal, ela acabou morta em um campo de concentração, grávida, separada da filha brasileira. A frieza de Vargas nesse episódio é um dos pontos mais sombrios de sua biografia. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Getúlio manteve o Brasil em neutralidade. Simpatizava discretamente com o eixo, especialmente por interesses estratégicos e por ver nos regimes autoritários europeus modelos de eficiência e controle. Mas quando os submarinos alemães afundaram navios brasileiros e os Estados Unidos pressionaram, ele mudou de lado. Declarou guerra ao eixo e enviou a Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB, para combater, justamente os regimes com os quais seu governo tinha tanto em comum. Era a ironia viva da história. Um aliado autoritário combatendo ditaduras no exterior enquanto mantinha uma em casa. Com o fim da guerra e a vitória dos aliados, o mundo passou a exigir mais democracia. A ditadura brasileira já não era tolerável nem para a sociedade, nem para os militares. Em 1945, Vargas foi deposto. Mas não desapareceu. Getúlio esperou. Observou. Reorganizou suas forças. E voltou. Em 1950, foi eleito presidente pelo voto direto. Era um novo tempo. O mundo era outro. Mas o velho Getúlio ainda tinha poder de mobilização. Dessa vez, veio com um discurso nacionalista, popular. Defendia a Petrobras, o controle das riquezas nacionais, os direitos dos trabalhadores. Mas enfrentava uma oposição feroz das elites econômicas, da UDN, dos militares e da imprensa. O Brasil estava polarizado. Em 1954, estourou o escândalo do atentado a Carlos Lacerda. Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, foi implicado. O cerco se fechou. A pressão por sua renúncia cresceu. E Vargas, isolado, abatido, fez seu último movimento. No dia 24 de agosto, escreveu a Carta Testamento. Nela, acusou as forças contrárias ao povo de tentarem esmagar seu governo. Reafirmou sua luta pelos pobres, pelo Brasil, contra o capital estrangeiro e os interesses escusos. E então, no silêncio do Palácio do Catete, tirou a própria vida com um tiro no coração. O Brasil parou. O povo chorou. Getúlio virou mito. Mas o mito, como todo símbolo, é feito de verdades e mentiras, de luz e sombra. Vargas foi um ditador que também instituiu direitos. Um autoritário que modernizou o país. Um populista que falava diretamente com as massas. Um homem que perseguiu comunistas, mas também combateu o entreguismo. Um líder que flertou com o fascismo, mas acabou derrotado pela pressão democrática. E um presidente que tirou a própria vida para, paradoxalmente, manter vivo seu legado. Sua tragédia foi pessoal e nacional. Porque em Getúlio, como em poucos outros, se condensam as contradições do Brasil moderno. O país do futuro que nunca chega. O país do autoritarismo com rosto humano. O país das reformas que só vem sob a sombra do medo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!